Começa agora Pessoas de Valor e a gente está aqui numa pegada de falar de relacionamento com duas pessoas incríveis. Uma delas é co-apresentador do Pessoas de Valor, que é o Roberto Debski, e todo mundo já conhece, né? Médico, psicólogo, constelador e um monte de outras coisas. Roberto... O currículo do Roberto, a gente sempre brinca que é excepcional, né? Porque quando a gente fala, poxa, o cara tem uma credibilidade de médico, aí uma credibilidade de psicólogo, aí o cara tem um monte de especializações, aí chega um momento que a gente fala, uau, né? Não tem mais para onde expandir, né, Roberto? Seja bem-vindo ao Pessoas de Valor. Agradeço as suas palavras aí, carinhosas, né? A gente está sempre estudando, né? E conhecer pessoas novas que venham falar dos temas que a gente também fala com uma outra visão é bem interessante sempre, né? E aqui, do nosso lado, uma celebridade, né? Imagina! Eu vi o canal dela do YouTube, né? É um prazer enorme, obrigada pelo convite. Eu amo falar desse assunto, então é uma honra, obrigada. Obrigado. Assim, até a gente estava nos bastidores falando, né? A gente acaba tendo entrevistados até fora do país, né? Porque a gente acabou tendo uma oportunidade de entrevistar o John Artung, tantas outras pessoas, né, de várias especialidades. Aqui a gente fala de desenvolvimento humano, psicologia, psiquiatria, né, tudo, constelações, consciência sistêmica, né, desenvolvimento pessoal, e o programa tem funcionado bastante, um pouco mais de um ano, a audiência tem sido bem legal, e a gente tem uma versão assim que a gente bate um papo, né, e aí edita esse bate-papo em meia hora para entrar na Santa Cecília TV, que é onde a gente está exibindo agora, para quem está assistindo, mas também a gente faz a versão sem cortes, sem censuras, para a internet. E como você tem uma fluência, né, tem uma quantidade de seguidores gigante, aí tem uma audiência também na internet, vai ser legal porque as pessoas vão poder ver essa versão sem cortes. Massa, adoro. Legal. Vamos começar pela pergunta assim, mais de impacto. Assim. Você acha que as pessoas estão vivendo um momento, assim, por conta de excesso de tecnologia, excesso de ansiedade, excesso de tudo, as pessoas estão vivendo um momento que os relacionamentos estão ficando cada vez mais complicados, assim, as pessoas de aceitarem as outras? Eu acho que sim, acho que a gente está vivendo alguns momentos que é um momento que traz muitas coisas que complica o relacionamento. Então, o que são elas, né? O mundo virtual, a facilidade de acesso, de comunicação, de pessoas, a facilidade também de trocar pessoas, não gosto muito desse termo, né? Mas parece que ficou mais fácil e por causa disso eu vejo que as pessoas já não se esforçam tanto mais, né? Não trabalha ali uma comunicação, algo que pudesse resolver um relacionamento que não tá tão legal e parece que ficou mais fácil, vou trocar, não tá bom, vou trocar. Né? Então eu questiono isso, eu acho que assim, a gente deveria repensar algumas coisas, né? Melhorar algumas habilidades que talvez a gente não tenha desenvolvido, como a comunicação, por exemplo, né? Eu já até emendo então a segunda questão que é super pertinente a isso, que assim, por conta dessa velocidade que eu coloquei inicialmente, né, que tá tudo muito rápido, a comunicação também foi ficando um pouco de lado, né? Você não acredita que um grande complicador é a falta de comunicação, assim? Hoje eu vejo os casais nos restaurantes jantando, almoçando e no WhatsApp lá, né? Sabe-se lá com quem, né? Exatamente, eu acredito sim que a comunicação tem sido uma questão que ficou de lado nos relacionamentos. Eu não sei, na verdade, eu não avalio, não chego a pensar se algum dia já esteve presente. Eu acho que algum dia o que acontecia nos relacionamentos era muito mais uma aceitação, uma conformidade, talvez, ou até uma tolerância, mas hoje, se eu não tolero, eu tô fora, né? E não precisa dos extremos, eu acredito muito que a comunicação pode resolver uma série de questões, né, que a gente não precisa simplesmente se afastar daquilo ali. Né? Então, e a comunicação no diálogo, no sentido do diálogo, no sentido de resolver questões, né? Não é a comunicação pitizenta, né? Então, eu acredito assim, mas eu sou bem esse casal que está no restaurante, no telefone, porque hoje, trabalhando com internet, todo momento é momento de uma postagem, é momento de um conteúdo. E é engraçado que eu estando nos restaurantes, eu reparo os outros casais. Sim. E se eu vejo alguma coisa ali que dá um conteúdo, na hora eu já gravo. E eu questiono se eu sou um desses casais, né? Vira e mexe, eu e meu marido, a gente conversa sobre isso. Será que a gente é um daqueles casais que não se fala? Mas a nossa comunicação é tão boa e a gente resolve tudo que tem acontecido até agora, a gente tem conseguido resolver, que eu fico pensando assim, tá resolvendo.
está funcionando, né? E eventualmente a gente vai precisar usar os nossos momentos de lazer para fazer um conteúdo também, né? Então, mas sim, eu percebo isso com as minhas alunas, com a audiência e tudo mais, que esse diálogo que resolve questões, ele não existe. Roberto, agora para você também super conectado. Roberto, todo mundo já acompanha aí com as lives que ele faz e tantas outras coisas, né? Os webinários e tanto conteúdo que você disponibiliza também. O diálogo está morrendo? Como foi falado, essa questão no mundo moderno, o diálogo está complicado não só entre casais, mas nas famílias também. Você vê pais com filhos, né? No restaurante tem os casais, mas tem as famílias. Nos shoppings, você vê que as pessoas não se comunicam como poderiam se comunicar, ou como deveriam para que a relação fosse melhor. Então, essa é uma das questões. É uma das questões, né? Quando falando especificamente de casal, com o conhecimento da sistêmica, né? Que a gente vê dos sistemas familiares, essas heranças aí que a gente adquire, existia essa questão sim nos relacionamentos mais antigos da conformidade, da aceitação, daquelas gerações em que as mulheres com certeza não estavam felizes na relação, mas também não podiam sair dali por diversas questões profissionais, econômicas, etc. E aí parece que se foi para um polo oposto, porque hoje é a mulher que, né, ela foi para o mercado de trabalho com toda justiça e propriedade. Então aí parece que vai de um polo para outro. Então os extremos são momentos em que ainda não se encontrou um equilíbrio, que seria o caminho do meio. Porque aí se fica com aquele discurso do homem isso, da mulher aquilo, parece que fica um contra o outro, né? Homem contra mulher. Nossa, isso não tem nada a ver, isso aqui é totalmente uma visão disfuncional de relacionamento, né? Porque existe o masculino e existe o feminino, e são duas energias que não são nem opostas, são complementares. Então o universo inteiro ele transita entre complementaridades, né? Então você não tem, o homem não é melhor que a mulher, nem a mulher é melhor que o homem, o pai não é melhor que a mãe, nem a mãe é melhor que o pai. São energias que são necessárias. E quando você tem um relacionamento, tem um momento de cada um estar ali, né? Com a sua presença, né? Com esse movimento para estar junto com o outro, mas também no movimento de pulsação, porque quando a gente tem energias complementares, cada uma funciona de uma maneira. Aí você tem um movimento natural, a mulher querer se aproximar mais, ficar mais próxima, e o homem tem um movimento natural de ficar mais distante. Então isso, o que você vai favorecer qual? Os dois. Por isso que se chama vida, né? A vida pulsa. Então no momento você vai aproximar, no momento você vai afastar. E esse movimento polar, complementar e pulsátil é a vida. Então você vai cumprir aquilo que os dois têm de expectativa, os dois têm para o relacionamento que dá, né? E não é uma competição. E a gente vê muitas vezes isso hoje, né? Uma competição, quem é melhor, quem faz mais, quem pode mais. Isso aí não favorece as relações. Agora sim, a gente fala muito, até mesmo em palestras, às vezes a gente está falando sobre a questão da tecnologia, muitas vezes como vilã, né? Por conta dessa coisa do diálogo que está mudando de mão, né? Porque uma coisa é a gente estar aqui conversando, né, e gravando e depois as pessoas assistindo. Outra coisa é se a gente estivesse fazendo um Skype ou uma videoconferência e tal, muda muito. Vocês acreditam, aí começando por você, assim, você acredita que assim, é um caminho sem volta? Assim, as pessoas cada vez vão, por conta dessa tecnologia que vai evoluindo, né? Agora a gente vai ver o 5G em ação, dizem que vai mudar completamente os paradigmas e tal. Você acredita, assim, que vai chegar um determinado momento que os relacionamentos vão ser esses mesmo? Assim, eu vou de repente estar morando aqui, o outro morando lá, e a gente vai se falar pelo Skype, por exemplo, ou qualquer outra tecnologia, porque tá ficando tudo muito confuso, assim. Eu ouço muitas pessoas reclamando, e principalmente, né, no teu canal, a gente vê pelo tom que você pega e tal, de as pessoas muitas vezes reclamando por conta disso que está acontecendo, né? Eu sou uma eterna otimista, né? Então eu vou sempre acreditar que é possível, que a gente vai conseguir uma conciliação disso. Eu sou capaz de acreditar sim que as comunicações vão melhorar e os diálogos, né, entre essas pessoas vão melhorar, e que essas pessoas, por mais que elas usem a tecnologia a favor delas, elas vão ter relacionamentos que funcionem, né? Relacionamentos que satisfaçam principalmente. Eu ainda vejo
vejo muito essa busca pelo relacionamento, muito mais como uma necessidade de autoafirmação, né, de se sentir bem-sucedida ou não fracassada, do que efetivamente de uma complementariedade, uma parceria, um compartilhamento de vida, né, que é o que eu proponho sobre relacionamento. Então, com o meu eterno otimismo, eu acredito nessa mudança de consciência, né, e nessa capacidade da gente usar a tecnologia a nosso favor para ajustar relacionamentos, para torná-los melhores, né, e não para o afastamento. Agora, se a gente continuar em modo automático, vivendo a vida sem parar para pensar, sem consciência do que a gente está fazendo, das decisões e escolhas que a gente faz, aí sim, né, gente, aí eu acredito que realmente vai desandar. Assim, pelo que você vê, né, pelas pessoas que têm contato contigo, assim, pela interação com o público, assim, o que você sente mais, assim, por exemplo, vamos dividir um pouco entre homens e mulheres, assim, você acha que, quais são os medos que você sente que as meninas têm mais e os meninos, assim, em relação a isso tudo, assim? O meu público é majoritariamente feminino, né, e o que as mulheres falam sobre medo é o medo de ficar sozinha. É o medo de não ter família, é o medo de não ter filhos, né? E ainda com um certo olhar, um certo sentimento de fracasso, né? Eu me sinto fracassada porque eu não casei até hoje. Tá. Eu me sinto como fracassada. Se não tivesse dado certo por não ter conquistado. Apesar de ser mulheres bem-sucedidas, independentes, que conquistaram várias coisas na vida delas, elas se sentem no todo fracassadas por não terem um relacionamento e se sentem sozinhas e carentes. E isso independente da faixa etária, assim, conforme vai amadurecendo, como que... Acima dos 30. Tá. Eu até falo assim que antes dos 30, a mulher ela não sente essa necessidade, ela não sente esse peso, porque quando, né, eu vejo muito assim, eu falo com meninas mais novas e tudo, mas antes dos 30, quando eu pergunto pra ela o que ela tá buscando, né, por que ela veio até o meu canal, até o meu curso, ela fala assim, só pra entender mais, porque o problema eu não tenho não, né, porque afinal eu só tenho 20 anos. Eu só tenho 25, né? Então aquele momento em que a gente acha que a gente tem a vida inteira pela frente e tem muito tempo para resolver isso. E depois dos 30 a gente começa a pensar, poxa, mas não era aqui que eu queria estar. Estou bem sucedida profissionalmente, gosto do meu trabalho, tá tudo indo bem, mas na vida amorosa eu me sinto fracassada, eu me sinto sozinha. Então é sim acima dos 30 e mais especificamente dos 35. Já nichou assim, né? Já segmentou. Roberto, tá faltando referência para as pessoas? Eu lembro que assim, quando eu comecei a pensar em relacionamento, coisas do gênero, eu tava olhando para os meus pais, de repente para minha irmã mais velha, então a gente tinha talvez umas referências mais próximas. Hoje a gente, de repente, está falando de relacionamento, a gente vai no YouTube ver o que os influenciadores estão falando, né? Porque hoje a gente vive um mundo que não é mais só ali da televisão, da telinha, né? A gente tem os influenciadores digitais, a gente tem pessoas que estão formando opinião e que, de repente, são esses vértices, são essas referências, como teu caso, por exemplo, você acaba ajudando muita gente porque as pessoas não têm isso dentro de casa, né? Acaba não tendo referência. A gente está perdendo isso, assim, está mudando Essa questão eixo. tem a ver com a questão da tecnologia que foi falada, né? A tecnologia, ela veio para ficar e não, a não ser que haja alguma coisa mundial assim, né, um caos mundial, ela vai ficar. Isso já foi falado, o Martin Heidegger, filósofo na década de 50, falou, a gente tem que lidar com isso de uma maneira saudável. Se a gente souber lidar, a tecnologia vai ser um recurso para aproximar as pessoas e não afastar. Mas é que hoje as pessoas não estão sabendo usar e está afastando. Agora, a questão das referências, a gente traz referências da nossa família, referências conscientes e inconscientes, e principalmente o que nos modela nos relacionamentos são as referências inconscientes que a gente tem, né? Então, se nossos pais foram desse jeito, ou se os avós tiveram algum problema, de repente, inconscientemente, a gente tende muito, quando não amplia a consciência, a repetir padrões do sistema familiar. Isso a gente tem falado direto, né? A questão das heranças transgeracionais, da epigenética, vem comprovando tudo isso. Então, quando um casal, ambos, não se abrem para o novo é assim, eu trago um modelo, tem coisas boas e tem coisas ruins, eu vou aproveitar as coisas boas, né, mas eu vou me separar, entre aspas, que não é abandonar nem excluir a minha família de origem, para criar um novo modelo de relação com esse parceiro ou com essa parceira. E aí a gente vai fazer algo um pouco diferente, né? Então, quando a gente se permite, para a má consciência que a gente fala, fazer diferente do que a gente aprendeu e do que a gente viu, isso é um risco, né? É o risco do pertencimento a essa família, mas é a
possibilidade de mudar, porque senão cada um vai trazer o seu padrão, aquilo que eu sei, não, o meu jeito é o certo, a sua família está errada, o seu pai, a sua mãe, e etc, né? Porque aí os dois vindo com esse padrão de comportamento e de modelo de relacionamento, a relação não vai dar certo. Quando você não olha para o sistema do outro, respeita aquilo que existe lá, né, e vice-versa, então você já tem uma relação que nasce com a possibilidade muito grande de não dar certo. Então esse casal tem que saber. E o que deve ser feito para essa relação é perder essa referência. A gente tem uma referência, a gente agradece por tudo isso que já teve, mas vamos fazer uma nova referência nossa de casal, né? E o que vincula o casal, né? O que deveria vincular uma relação afetiva, o amor eros, é a sexualidade saudável. E aí tem a ver com a questão que ela estava falando, a sexualidade hoje virou consumo. Né? Então ela está assim, as pessoas têm a hora que quiser, com quem quiser, então se perdeu essa energia que é uma energia para a vida, uma energia que vincula, então ela não está vinculando, porque quando você tem relacionamentos... Até enquanto espécie mesmo, né, Roberto? Porque se a gente for pensar em termos de antropologia, né, da humanidade como um todo, a gente está relacionando o sexo à questão da reprodução da espécie, né? Sexualidade é uma energia para a vida, né? E é uma energia que vincula pessoas. De repente está mudando, né, de mão. Exatamente. Então as pessoas, elas hoje têm relacionamento, a sexualidade olhada e vista como algo para só um prazer. A sexualidade não deveria ser só para um prazer, é um grande prazer, não é? Mas deveria ser para reforçar o relacionamento, para vincular mais as pessoas. E quando as pessoas espalham isso, né, a torto e a direito, então elas não criam esse vínculo, elas não vão nesse movimento para a vida. Então você vê hoje pessoas de idades, né, às vezes mais 20, 30 e daí para frente, que ainda estão junto com a família de origem, estão com os pais. Sim. E não conseguem vivenciar uma sexualidade saudável, não conseguem lidar com dinheiro, que é uma outra energia do adulto. Sexualidade e dinheiro são energias do adulto, né? Se você tem um modo de vida infantil, um relacionamento infantil, você não consegue ir para a vida, você fica preso ao passado, fica preso na família de origem, não consegue ter dinheiro e não consegue viver relacionamentos afetivos. E aí eu lembro até o Osho, né? O Osho, ele falava muito sobre diferenciar solitude e solidão. Então, uma pessoa que está na vida, uma mulher na faixa dos 30, dos 35, né? Como a Luísa falou, eu tô me sentindo sozinha, não consigo uma relação. Se ela for para um relacionamento dessa maneira, quem que ela vai atrair para a relação? Pessoas assim também, né? Porque uma pessoa bem resolvida consigo, com amor próprio, com a solitude, né? Solitude, a pessoa se ama, então ela tem amor para dar. Se eu estou num vazio, numa carência, eu quero que alguém venha preencher esse vazio, quem que vai vir no meu encontro? Uma pessoa igual. Então vai ser uma relação entre dois vazios. Eu vou querer algo do outro, né? E eu tenho que querer dar algo para o outro, porque aí a energia de troca nas relações ela fica desequilibrada. São dois que estão querendo para si e não têm o que dar. Olha, eu tenho certeza que um monte de gente que está nos assistindo aí deve estar assim, meu Deus, eu preciso mudar alguma coisa porque está complicado, né? A gente vai chamar um rápido intervalo e volta já já com Pessoas de Valor aqui na Santa Cecília TV. Há mais de 25 anos, o Célula Mater promove a saúde com alta precisão de resultados em toda a Baixada Santista. São mais de 100 exames disponíveis, com resultados em até 24 horas. Laboratório Célula Mater, investindo em tecnologia em benefício da vida. Existe um bebê que é especial, está sempre na moda, bonito pra você. A mamãe e o papai, ele quer agradecer pelo banho de loja da estação do bebê. Roupinhas, acessórios, carrinhos, enxoval, toda a decoração da estação do bebê.
Rua Carvalho de Mendonça, 251, Vila Belmiro, Santos. Telefone 3302-1970. O seu bebê feliz na estação do bebê. Estamos de volta aqui com Pessoas de Valor e você já sabe, se você quiser rever esse programa, assistir na íntegra no www.pessoasdevalor.com.br ou no santaportal.com.br também. A gente é multiplataforma, Santa Cília TV já está com uma estrutura assim, indo inclusive no aplicativo mobile, você pode... Eu vinha da Fazenda esse final de semana assistindo o programa, né, porque domingo à noite estava passando e eu assistindo no aplicativo no mobile, assim, na estrada, né, tava lá, muito legal, né, tem essa possibilidade e a gente no mundo multiplataforma e que particularmente a gente está falando de relacionamento, a gente tem hoje aplicativos de comunicação que facilitam um pouco esse relacionamento, mas ao mesmo tempo eu sinto que as pessoas estão um pouco órfãos, assim, sabe, um pouco esse vazio. Como que você vê, assim, você sente, até queria ir um pouquinho para essa linha do teu trabalho, especificamente, Luísa, de ver como que é a tua inspiração, né, assim, porque você comentou, eu tava lá no restaurante, até achei legal, tava no restaurante e eu vi lá, de repente, uma história para um vídeo, né, como que é isso, assim, até como surgiu essa coisa do... Eu sempre fui uma apaixonada por relacionamentos, então sempre foi um assunto da minha vida, seja conversando com pessoas, seja na terapia, porque, olha, o pessoal pergunta, quanto tempo você fez terapia? Eu falo, depende, na infância, na vida adulta, na adolescência, porque eu fiz a terapia a vida toda, e relacionamento realmente foi uma questão que por muito tempo eu trabalhei ali, né, com a terapeuta, e depois eu fui ler livros, eu fui fazer cursos, e aí eu fui buscar outras possibilidades, a constelação e tudo para resolver as minhas questões, porque eu identifiquei ali pelos meus 27, 28 anos, eu identifiquei que eu tive sempre muitos namorados, não tinha problema para arrumar namorado, mas o relacionamento logo eu terminava, não servia para mim. E eu me achava, assim, aí chegou uma hora que eu falei assim, eu devo ser bem arrogante, né? Porque ninguém serve para mim. E aí eu percebi que, na verdade, eu não acreditava em relacionamentos longos e felizes, né? Então, se eu acreditava naquilo, eu defendia aquilo. Qual a minha forma de defender? Vamos terminar logo, não tá bom, encheu meu saco, então vamos terminar logo, cadê o próximo, né? Porque você defende aquilo que você acredita, as suas crenças, né? Eu não sabia que aquilo era uma crença, fui descobrir isso, né, com as terapias e tudo mais. E aí eu falei assim, peraí, não, mas eu não é isso que eu quero acreditar, não. Cheguei na terapia e falei, tomei uma decisão. De hoje pra frente eu quero acreditar em relacionamento longo e feliz. E porque se eu não tiver exemplo disso, se eu não vi isso, não interessa. Eu quero saber como é que faz pra ter isso. Aí, de novo, aquela questão de a gente reproduzir o que a gente viu, né, que o Roberto colocou, né? Descobri isso na constelação semana passada, né, que ela falou, aqui seu padrãozinho. Eu falei, não, já quebrei. Escolho quebrar. Mas aí eu falei, não, eu realmente quero aprender como eu posso, né, fazer isso de forma diferente. E foi essa busca, então, descobri que eu não sabia dialogar, que eu só sabia, né, criticar. Eu não sabia falar as coisas que me incomodavam, eu não tinha repertório para negociar. Então eu fui aprendendo, eu não sei conversar, não, então eu vou aprender. Como é que conversa? Como é que eu posso falar? Como eu posso fazer isso diferente, né? Eu sabia bater porta, jogar os trem no chão, ser grossa, isso tudo eu fazia na minha vida. Aprendi bem direitinho. Mas eu falei, cara, eu não quero ser essa pessoa, porque essa pessoa não é a pessoa do relacionamento longo e feliz. Então eu fui trabalhando tudo isso e, gente, trabalhar essa transformação interna, ela dói, né? Ela dói porque quando a gente entende que, poxa, eu faço isso, isso não é legal, a gente espera que no dia seguinte a gente acorde diferente. Não acontece assim, né? É uma transformação que às vezes leva um tempo e aí daqui a pouco você vê que você foi grossa de novo com outra pessoa.
E aquilo, nossa senhora, foram alguns anos assim, olhando para mim, percebendo esses comportamentos e falando assim, vamos ter que trabalhar muita coisa. E aí eu fui trabalhando essas coisas e cada pequena vitória que eu tinha, e eu treinava, na época eu tava sem namorado, eu treinava com meus pais. Eu falava, gente, tá um lugar ótimo pra você treinar é com os pais, né? Tem que treinar negociação, alinhamento, aprendi alinhamento expectativa. Falei, vou treinar com a minha mãe, né? Liguei pra ela, falei, mãe, eu tô indo pra ir no fim de semana, mas eu queria te contar assim, ó, eu adoraria almoçar com as minhas amigas, tudo bem pra você se a gente passar o sábado todo, no domingo eu vou almoçar com as minhas amigas e aí depois eu volto e a gente passa o fim de tarde do domingo? Porque todas as vezes que eu ia visitar minha mãe, era aquela briga, mas você vem aqui, você quer ver suas amigas? Mas você não gosta de mim, não? Mas não sei o que lá. Eu falava, gente, mas não é isso, peraí que eu não tô... E aí eu falei, alinhamento expectativa, avisa antes, entendi. Mas então tá tudo bem? Minha filha, tá, né? Claro que eu queria ficar com você todo o tempo, mas mãe, você entende que eu te amo do mesmo jeito, né? E aí eu fui aprendendo aos poucos a mudar a minha comunicação, não mais de gritar, né, de espernear reativa, e tal. né? A gente acaba sendo muitas vezes reativo. Eu percebo nos relacionamentos assim que muitas vezes acontece de a pessoa vir falar do outro e na verdade ela tá falando das reações que ela mesma tem, né? Não é o outro, o problema é de repente a tua autoestima também, que acaba mudando totalmente a percepção em relação ao outro. Mas aí, vamos lá, né? Eu te interrompi, mas aí a inspiração dos vídeos... Então foi isso, assim, que eu fui percebendo e eu comecei a ajudar outras pessoas. As pessoas me perguntavam e tal, e eu falei, pô, legal isso. Até que eu comecei a namorar uma pessoa que era totalmente diferente dos padrões todos que eu já tinha tido. Né? Eu falei, opa, tá aí, ó. Peraí, tô percebendo uma mudança, né? E aquilo foi indo legal. Eu percebi que eu tava mais presente, consciente para a escolha que eu estava fazendo e principalmente desapegada do resultado de tem que dar certo. Agora vai, agora eu caso. Né? Não, eu parei com isso, eu falei, não, gente, tá tudo bem. E quando tá tudo bem é bom, né? Porque a gente consegue ser a gente mesmo, tá tudo bem. E foi muito legal, porque a gente começou a namorar, a gente foi morar juntos, e a gente noivou, casou, agora a gente tá esperando uma bebezinha. E eu vi, então foi assim que a coisa começou, porque eu vi que é possível ser diferente. Usei as redes sociais então para começar a falar de uma nova forma da gente escolher os nossos parceiros, da gente ter comunicações, da gente falar o que não gostou, né? E aquilo foi dando repercussão. E a partir disso, né? De repente, né? E aí, a partir disso, o meu marido, então, na época namorado, ele achou isso muito interessante. Ele falou assim, mas qual é o seu propósito? E eu fui falando assim, não, as mulheres, elas podem fazer diferente. Eu consegui, gente, né? Então, ele falou assim, eu vou te ajudar nisso aí. Ele é de TI, né? Então, muita facilidade com tecnologia, internet, etc. Ele falou, vou te ajudar nisso aí. E aí, a gente teve o nosso primeiro curso online e assim, as mídias sociais, elas vieram em consequência do curso, na verdade. E hoje a gente alimenta as nossas redes sociais para mostrar essa nova forma de pensar e fazer, né? Propor essa reflexão. E a gente tem os cursos também, né? E aí eu tiro muita inspiração do que eu vejo no dia a dia. Então, um casal conversando, um casal discutindo, né? Um casal interagindo, uma abordagem, às vezes, de um flerte. E programa de televisão que eu assisto, filme, série, tudo isso para mim vira conteúdo. Agora me fala uma coisa, né? E aí eu fico muito à vontade porque, de certa forma, eu tô com dois, né, do segmento, né, que eu considero também o Roberto, dois influenciadores digitais, que é um termo que há alguns anos não tinha. Eu dou aula na universidade há 27 anos na comunicação. Quando eu comecei a dar aula não existia nem internet, né, para vocês terem uma ideia. E hoje a gente fala, né, não é mais o ator da novela, mas é o influenciador digital que está lá nas mídias sociais, né? Então tá lá o Roberto com milhares de pessoas seguindo ele passando vários conceitos, você também, milhares de pessoas. Qual é a responsabilidade disso? Como que vocês veem quando você está gravando um vídeo? Eu queria também trazer essa pergunta para o Roberto, embora o Roberto é co-apresentador, aí agora eu coloco ele na posição de entrevistado também. Vamos até começar com você, Roberto, para deixar, como ela deu essa última resposta, como que você vê essa responsabilidade? É uma grande responsabilidade, né? De repente está lá na internet, claro, a gente também está aqui na televisão de certa forma influenciando, né? Mas de repente você está nas redes sociais falando lá de Bert Hellinger, ou falando de como que é isso, como que é aquilo, falando de relacionamentos, falando das pessoas
de forma geral, como seria um novo modo de entender, de ter consciência, é uma grande responsabilidade. É uma responsabilidade, sim, e eu acredito que a gente deva falar daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente faz, e não somente criar um personagem que vai agradar as pessoas, né? Então, o que gostariam que eu falasse? Que eu sou bonitinho, que eu faço tudo certinho? Não, eu sou um ser humano, eu estou num processo de evolução que não tem fim, a gente é eterno aprendiz a vida inteira. Vocês dois têm isso em comum também, porque ela também joga realmente essa coisa da autenticidade, né? De trabalhar coisas do dia a dia. E as pessoas projetam em cima de quem é um formador de opinião ou de quem está mais exposto, projetam as suas carências, as suas necessidades, seus desejos e tudo mais, né? Então a gente tem que estar também preparado para lidar com essas questões. Mas eu acho que a gente consegue estar preparado e vai se preparando, na verdade a gente nunca está totalmente preparado, mas a gente vai se preparando quando a gente fala daquilo que a gente acredita. Né? Coloca aquilo que sabe, aquilo que não sabe. Eu não sou perfeito, ninguém é perfeito, mas eu estou num caminho de aprendizado e eu posso hoje compartilhar um pouco daquilo que eu já estudei, que eu venho estudando há 30 e poucos anos, que eu gosto, que eu amo fazer, né? Então todo mundo que eu vejo que tem esse papel, essa função, a responsabilidade para mim é essa, né? É se colocar como verdadeiramente é, e a gente vê muitas pessoas que não fazem isso, que são máscaras simplesmente. Claro que a gente nunca vai num relacionamento num primeiro momento 100% aberto, a gente tem máscara, isso é uma proteção também, né? O Jung trouxe esse conceito aí de máscara e a gente precisa, mas você não pode viver o tempo inteiro numa máscara ou num personagem, né? Então se você quer realmente levar aquele conteúdo que você acredita, hoje, porque o que eu digo assim, olha, hoje eu acho isso, amanhã de repente eu descubro uma outra coisa que vai complementar, ou de repente vai virar tudo do avesso, não sei, eu tenho que estar aberto, então para mim é assim que funciona. Cada um tem a sua maneira, né? Perfeito. E você, Lu? Eu gosto muito de pensar essa ideia de que isso é o que eu vejo hoje, eu aprendo hoje, e eu falo muito sobre isso, assim, o que eu estou aprendendo, eu estou repassando, e se o aprendizado mudar, eu vou falar sobre isso também. E eu convido muito as pessoas a refletirem. Né? Isso aqui é a verdade. Não, e eu falo o seguinte, olha, eu tô te trazendo isso porque eu refleti sobre isso. Reflita sobre isso na sua vida, se encaixa, não se encaixa? Joga fora aquilo que não te serve, sabe? Não pega isso aqui como uma verdade absoluta. Aliás, eu convido sempre, as pessoas me falam assim, esse livro aí que você tá lendo, você indica? Eu falei, gente, eu indico tudo que eu tô fazendo, mas com os filtros necessários, porque eu vou ler isso aqui e vou fazer um filtro. Faz o filtro também pro que serve para você, né? Então eu convido muitas pessoas também a refletirem sobre a verdade delas. Aquilo se encaixa? Faz sentido para você? Tem que fazer sentido. Perfeito. E o que você está fazendo agora, nesse exato momento, além de influenciar milhares de pessoas? Assim, tem o curso, né, que você falou, fala um pouquinho para os nossos telespectadores, porque, assim, por incrível que pareça, a gente tem uma audiência, por incrível que pareça, assim, numa idade mais avançada também. Então, tem as pessoas da terceira idade que às vezes me encontram na rua, na universidade, professor Ari, eu ouvi o seu programa e tal. E, assim, vamos combinar que essas pessoas não são muito de seguir influenciadores digitais ali ainda, né, não estão muito nessa pegada de YouTube. Ainda a gente que assiste televisão, graças a Deus, né, pra gente, né? Então fala um pouquinho como que essas pessoas que estão assistindo a televisão podem acessar você, no caso. Hoje eu tô nas redes sociais como Luísa Vono, né? Então no Instagram, no YouTube, tem bastante conteúdo lá, no Facebook também, né? Eu tô lá. E a gente tem o curso online e é engraçado, não é engraçado não, é lindo, eu acho, que eu tenho mulheres de todas as idades. Eu tenho uma aluna e não é a aluna mais velha que eu tenho, não. Tem outra também, mas essa como ela é mais recente, ela tem 64 anos. E ela falou pra mim assim, Luísa, eu tive filhos, eu fui casada, mas não foi um relacionamento bom. Eu quero acreditar que relacionamentos bons existem, mesmo que eu não viva um. Mas eu quero continuar acreditando que isso é possível. Olha que legal isso, né? Porque eu faço uma pesquisa ali perguntando o que você está procurando aqui, para todas elas. E é muito legal, gente, é muito legal. Eu gosto de pessoas esperançosas, otimistas, né? Então, realmente, eu tô aí nas redes sociais com o curso online. Eu faço pouca coisa presencial, agora que a gente está começando no presencial, então em março eu vou fazer uma imersão lá em Brasília, uma imersão presencial, e que aí sim a gente faz vivências e dinâmicas e umas ferramentas para aprofundar um pouco mais no autoconhecimento, né? Porque eu acredito que esse bom relacionamento, vem em primeiro lugar desse autoconhecimento.
relacionamento. Agora uma curiosidade, Luiz, assim, como eu até perguntei de homens e mulheres para separar, porque claro, sei que grande parte até são mulheres e tal, mas como que os homens recebem, assim, não fica um pouco assim, sabe, de a inimiga ou não? De repente pelos conteúdos que vêm, assim, porque a impressão que dá é que você está salvando muitos relacionamentos, mas numa defensiva ali por um lado, né, sabe, assim. Então, a princípio, num primeiro momento tem esse viés, né, mas eu recebo muitas mensagens de homens falando: esse curso que você faz aí para mulheres tem para homem também? Porque eu só encontro produto de sedução. E não de relacionamento que funciona. E eu realmente, né, o meu curso não é para homem, eu não conheço alguém que faça esses cursos mais focados em autoconhecimento para homem, né? Mas quando eles acompanham os conteúdos, eles acham muito legal e começam a marcar mulheres. No Instagram ali dá pra você marcar, né? Amiga, não sei quem é, né? Mas começam a marcar algumas mulheres. Uma dica aí, né? E aí é interessante que quando eu converso com esses homens, quando eles conhecem um pouco mais do que eu falo e do conteúdo, eles falam o seguinte: nossa, então na verdade você tá ajudando a gente. Porque muita coisa do que eu falo se essa mulher ela tiver com autoestima legal, se ela estiver atendendo aqueles vazios interiores, ela não tá com cobrança excessiva, ela não tá forçando a barra, ela não tá... O relacionamento é bem melhor. O relacionamento é leve, gente. Adultos, né? Porque adulto não é só a idade, né? Se você tem um emocional infantil em questão dos relacionamentos, até uma idade avançada, né? Então, todos esses mecanismos, né, que você falou, cobranças e vazios, são da relação infantil, emocional infantil. Então a pessoa tem pessoas que vêm com idade década, né, 70, 80, infantis, e tem pessoas jovens que são maduras. Para você ter um relacionamento que funcione, tem que ser entre dois adultos, né? Olha que maravilhoso. É isso. Nossa, eu adorei isso, né? Gente, por incrível que pareça, a gente já está, né, com o horário explodido do programa. Obrigado por você ter vindo. Eu sei que a logística para você estar aqui no programa, né, para poder cobrir aqui a região é bem interessante. No final das contas, você veio até aqui e depois esse programa vai para o Brasil todo, né, vai para o mundo todo pela internet, né? Roberto, obrigado também. Muito bom conhecer a Luísa, né, que tem um trabalho que é bem complementar. Eu gostei bastante da abordagem dela, interessante. Perfeito. Obrigada pelo convite. Legal. Sucesso, né? Mais sucesso ainda para você também, Roberto. A gente está ainda no início do ano, né? Então, assim, a gente tem muitas coisas de 2020 acontecendo, né? O que é muito bom, né? O país está evoluindo, o mundo está aí tentando resolver as suas crises, né? E aí a gente está aqui no emocional, né? Trabalhando desenvolvimento humano, falando um pouquinho desse assunto para levar um pouquinho desse conhecimento para as pessoas, que esse é o propósito do programa Pessoas de Valor, tá bom? Fica com a programação da Santa Cecília TV e a gente se encontra na semana que vem.